Antes de você nascer, antes dos seus pais se conhecerem, antes até da Terra existir, uma parte de você já estava viajando pelo espaço. Não é poesia, não é força de expressão, é um fato que a física consegue provar. O cálcio dos seus ossos, o ferro do seu sangue, o oxigênio que você está respirando agora mesmo enquanto ouve isso. Tudo isso nasceu dentro de uma estrela que morreu bilhões de anos antes do Sol sequer existir. Você não está apenas olhando para o universo quando olha para o céu à noite. Você é o universo, olhando para si mesmo. Fica até o final, porque essa história vai te fazer olhar para o seu próprio corpo de um jeito completamente diferente. Vamos começar do início de tudo, porque para entender de onde você veio, primeiro a gente precisa entender de onde vem cada átomo que compõe seu corpo. Logo depois do Big Bang, há quase 14 bilhões de anos, o universo era simples demais. Só existiam os elementos mais leves possíveis: hidrogênio, um pouquinho de hélio, traços de lítio. Só isso. Nada de carbono, nada de oxigênio, nada de ferro. Nenhum dos elementos que formam um ser humano existia ainda em lugar nenhum do cosmos. Pensa nisso por um instante. O universo inteiro, no seu início, não tinha absolutamente nada com que construir uma pessoa. Então, como é que a gente chegou até aqui? A resposta está nas estrelas, e aqui a história começa a ficar bonita de um jeito quase difícil de explicar. Dentro do núcleo de uma estrela, sob uma pressão e um calor que a nossa mente nem consegue simular direito, átomos de hidrogênio começam a se fundir, formando hélio. É esse processo, a fusão nuclear, que faz uma estrela brilhar. Mas as estrelas maiores não param por aí. Com o tempo, elas seguem fundindo elementos cada vez mais pesados. Hélio vira carbono, carbono vira oxigênio, e assim por diante, subindo a tabela periódica, elemento por elemento, como se a estrela fosse uma fornalha cósmica trabalhando sem parar. O carbono que forma o DNA dentro de cada célula do seu corpo nasceu assim. O oxigênio que você respira nesse exato segundo também. Mas ainda falta uma parte crucial da história, porque tem elementos, como o ferro presente no seu sangue, que exigem algo ainda mais violento para existir. E é aí que entra o momento mais dramático da vida de uma estrela, a supernova. Quando uma estrela muito massiva chega ao fim da sua vida, ela não simplesmente apaga como uma vela. Ela explode, numa explosão tão poderosa que, por alguns instantes, consegue brilhar mais forte que uma galáxia inteira. E é justamente dentro dessa explosão, nesse caos extremo de temperatura e pressão, que se formam os elementos mais pesados que conhecemos: ferro, cálcio, zinco, ouro, prata. Tudo isso forjado no exato momento em que uma estrela morre. Então imagina a cena: uma estrela gigante, muito antes de existir Sol, Terra ou qualquer forma de vida, chega ao fim da própria existência e explode em pedaços, espalhando pelo espaço, em todas as direções, os elementos que ela passou a vida inteira fabricando lá dentro. Essa nuvem de poeira estelar viaja pelo cosmos, por vezes durante bilhões de anos, até que em algum momento, parte dela colide com outras nuvens de gás e poeira. E é dessas nuvens, sob a força da gravidade, que nascem novas estrelas e novos planetas. Foi assim que nasceu o nosso Sol, há cerca de 4,6 bilhões de anos. E foi assim, ao redor dele, que nasceu a Terra. Imagina essa cena por um instante. Uma nuvem gigantesca de gás e poeira, girando lentamente no vazio, os restos de várias estrelas que já tinham morrido muito antes, se aglutinando aos poucos, ficando cada vez mais densa, mais quente, até o centro dela se acender e formar o Sol. E ao redor dele, o restante da poeira, girando, colidindo, se juntando pouco a pouco, formando pequenas rochas, depois rochas maiores, depois planetas inteiros. Um desses planetas era a Terra, um pedacinho de poeira estelar reciclada, esfriando lentamente até um dia conseguir abrigar oceanos, atmosfera e, muito tempo depois, vida. Só que aqui está o detalhe que ninguém para pensar. Os elementos que formaram esse planeta não vieram do nada. Vieram de estrelas que já tinham morrido muito antes. O ferro que está no núcleo do nosso planeta, o cálcio que forma as rochas, o oxigênio que se acumulou na atmosfera, tudo isso já existia, espalhado pelo espaço, muito antes da Terra se formar. Nós não criamos esses elementos. Nós apenas os herdamos. E o mais incrível é que essa herança não parou na formação do planeta. Ela chegou até você.
Cada célula do seu corpo é feita de átomos, e cada um desses átomos tem uma origem estelar específica. O cálcio dos seus ossos e dos seus dentes veio da explosão de uma estrela. O ferro que carrega oxigênio dentro do seu sangue, permitindo que cada célula do seu corpo consiga respirar, também veio de uma supernova. O oxigênio que você inspira, o carbono que forma cada fio de DNA dentro do núcleo das suas células, o nitrogênio presente em cada proteína do seu corpo, tudo isso tem a mesma origem, uma estrela que existiu, viveu e morreu, muito antes de qualquer ser humano caminhar sobre esse planeta. O astrônomo Carl Sagan tinha uma frase que resume isso de um jeito que ninguém nunca conseguiu superar. Somos feitos de poeira de estrelas. E ele não estava sendo poético à toa. Ele estava descrevendo um fato científico, comprovado, mensurável, sobre a origem literal de cada átomo que compõe o seu corpo. Pare um segundo e pensa nisso de verdade, não como uma frase bonita para postar em rede social. Pensa no peso real dessa informação. Isso significa que, de alguma forma, uma parte de você existia muito antes de você nascer, muito antes dos seus pais se conhecerem, muito antes da espécie humana sequer existir, muito antes da Terra existir. Os átomos que hoje formam suas mãos, seus olhos, seu coração batendo, já estavam espalhados pelo universo, fazendo parte de outras coisas completamente diferentes. Talvez parte de outra estrela, talvez parte de uma nuvem de gás interestelar, talvez parte de um planeta que nem existe mais. E quando você morrer, um dia, muito tempo depois, esses mesmos átomos vão continuar existindo. Eles não desaparecem, eles simplesmente vão se transformar em outra coisa. Talvez virem parte da Terra, talvez, séculos ou milênios depois, façam parte de uma planta, de um animal, de outra pessoa que ainda nem nasceu. Os átomos que você é agora, nesse exato momento, vão continuar essa jornada muito depois de você. E quando você morrer, um dia, muito tempo depois, esses mesmos átomos vão continuar existindo. Eles não desaparecem. Eles simplesmente vão se transformar em outra coisa. Talvez virem parte da Terra, talvez, séculos ou milênios depois, façam parte de uma planta, de um animal, de outra pessoa que ainda nem nasceu. Os átomos que você é agora, nesse exato momento, vão continuar essa jornada muito depois de você. Isso significa que, em certo sentido, você nunca teve um começo verdadeiro e nunca vai ter um fim absoluto. Você é só um momento específico, uma configuração temporária, de uma matéria que está em movimento constante desde o início do universo. E tem uma outra camada dessa história que fica ainda mais forte quando você pensa nela com calma. O universo, durante bilhões de anos, não tinha nenhuma forma de se observar. Não existia olho, não existia consciência, não existia nada capaz de olhar para uma estrela e sentir alguma coisa. O cosmos inteiro, com todas as suas galáxias, suas explosões, sua imensidão, existia completamente sozinho, sem testemunha nenhuma. Até que, depois de bilhões de anos, um punhado desses átomos, espalhados por explosões estelares, se organizou de um jeito específico o suficiente para formar algo capaz de pensar, capaz de sentir, capaz de olhar para o céu numa noite qualquer e se perguntar de onde tudo isso veio. Esse alguém é você. Você não é um espectador de fora olhando para o universo à distância. Você é literalmente uma parte do universo que conseguiu se organizar o suficiente para se tornar consciente da própria existência. Cada pergunta que você já fez sobre o cosmos, cada vez que você olhou para as estrelas com aquele friozinho na barriga sem saber explicar o motivo, isso é o próprio universo tentando entender a si mesmo, através de você. Não existe separação real entre você e as estrelas lá em cima. A única diferença é o tempo. Elas nasceram primeiro, viveram, morreram e espalharam os pedaços de si mesmas pelo espaço. E bilhões de anos depois, esses pedaços se juntaram, formaram um planeta, formaram a vida e formaram, entre bilhões de outras possibilidades, exatamente você, lendo, ouvindo ou assistindo essas palavras agora. Então, da próxima vez que você olhar para o céu numa noite limpa e ver aquele mar de pontinhos brilhando lá em cima, lembra disso. Você não está olhando para algo distante, estranho, separado de você. Você está olhando para a família, para a origem, para o material que literalmente te fez existir. Você é poeira de estrela que aprendeu a se perguntar de onde veio. E essa pergunta, por si só, já é uma das coisas mais bonitas que o universo já conseguiu fazer.
E talvez seja por isso que, às vezes, sem nenhum motivo aparente, olhar para o céu numa noite estrelada dói um pouquinho no peito. Não é tristeza, é reconhecimento. É a sensação estranha de estar olhando para casa, mesmo estando a milhões e bilhões de quilômetros de distância dela. Como se, de alguma forma, uma parte muito antiga de você reconhecesse aquele brilho lá em cima. Você carrega, dentro de cada célula, a história de estrelas que ninguém nunca vai conseguir nomear, de explosões que aconteceram antes de qualquer civilização existir, de uma jornada que começou muito antes da primeira palavra humana ser dita. E ainda assim, aqui está você, respirando, existindo, capaz de sentir alguma coisa ao ouvir essa história. Isso não te faz pequeno diante do universo, te faz parte dele, da forma mais literal e real possível. Se essa história tocou você de algum jeito, deixa aqui embaixo. O que você sentiu ao pensar que uma parte de você existia muito antes da sua própria vida começar? Se inscreve aqui no Nexus do Cosmos, porque toda semana a gente traz mais uma dessas histórias que fazem o universo parecer, de repente, muito mais perto de casa do que você imaginava.